Meu nome é Sérgio, eu sou doutorando pela UFSC e hoje eu queria trazer aqui no Talk da Lefa uma discussão aqui. É uma discussão, não vou só apresentar não, é para nós todo mundo discutirmos sobre as IAs e os impactos que elas estão tendo e que vão ter sobre o nosso trabalho, os nossos empregos, as nossas rotinas que a gente tem no nosso dia a dia. E aí, claro, para começar, a gente vai começar pela o nosso boom do momento, a nossa queridinha que está todo mundo falando, o tal do ChatGPT. Tem até comemorações aí no back vocal. Ô, louco, tem plateia aí. Muito bem, gente. Então, para quem ainda não sabe, eu acho difícil nesse momento alguém que não saiba o que é já ChatGPT, principalmente esse pessoal que está um pouco mais antenado aí nessa tecnologia, que está um pouco mais ligado. Eu acho que aqui da Lefa todo mundo já tem ouvido falar, que é antenado da tecnologia também. Basicamente, é uma ferramenta, é uma inteligência artificial em formato de chat. Eles apresentam, a forma que eles apresentam a informação é em formato de chat. E a princípio, ela está com uma qualidade de respostas que a gente nunca viu antes, assim, no nosso dia a dia. Então, por isso, acho que é por isso que ela está causando um pouquinho de rebuliço. É uma ferramenta desenvolvida pela empresa OpenAI. Bom, vamos lá. O que está para fazer com esse tal do ChatGPT, então? A princípio, a gente consegue pedir para ele escrever um site para nós, a gente pode pedir para ele ajudar a desenvolver um código, resolver um problema específico, pode pedir para escrever um blog post, pode discutir sobre política, que ele vai saber responder, ele pode dar uma receita para fazer algum bolo, alguma coisa maneira. Ela é basicamente uma inteligência artificial que rodou sobre na verdade, são 100 bilhões de entradas de conteúdo, se eu não me engano, da internet, e aí a gente tem um monte de respostas bem organizadinhas. Mas até então, meio que dava para fazer isso aqui tudo, essas questões aí que eu listei para vocês, jogando lá no Google, né? Todo mundo, é só jogar lá no Google, se tu sabia pesquisar, o Hover, por sinal, é um exemplo aí de pessoa que sabe pesquisar no Google. Se a gente não acha a resposta, pode perguntar para o Hover, que o Hover pergunta para o Google, e ele acha a resposta. Mas aí, qual que é a grande novidade aí no meio desse negócio? Ao meu ver, ali, é essa linguagem natural que eles conseguiram atribuir. Ele fala muito parecido com o que o ser humano fala para ti também. Enquanto que lá no Google, quando a gente faz uma pesquisa, ele te retorna um monte de links para um monte de coisa, às vezes um ou outro tópico já um pouco mais prontinho. A princípio, o ChatGPT ele retorna isso assim como se a gente estivesse conversando com uma outra pessoa. Eu acho que é esse o grande rebuliço dessa ferramenta. Não sei se vocês concordam ou discordam, já abre aqui para discussão se alguém quiser trazer alguma coisa em relação a isso. O meu ponto sempre foi esse, cara, isso dava pra fazer no Google igual. Só que até o bom comparativo, eu acho que eles modelaram o Hover nessa OpenAI. Porque... É isso que eu tava chegando à conclusão aqui. Ele nada mais faz do que o Hover fazia. Pronto. É o Hover GPT, né? Era uma interface gostosa para fazer as nossas pesquisas. Ficou estranho. É complicado isso aí, cara. Porque eu acho assim, cara, que... A Letícia que nos perdoe. Que já a informação tá ali, parece que ele tá fazendo, dando respostas já prontas, né? Só que encapsulando um pouco e tal, fazendo uma linguagem um pouco mais natural, mas são realmente coisas que a gente já acha por aí. Só que assim, é mais palatável, né? Fica mais digerido a informação, né? Eu não sei se pode tender, às vezes, a passar uma informação errada também, mas a princípio todos os testes foram bem interessantes. Aí que tá, ele pode responder errado. Ele é baseado com um monte de informação que tem na internet. Então tem 1 bilhão de conteúdo na internet que ele pesquisa em cima. E ele vai, a partir daquilo, chegar numa conclusão ali para te dar uma resposta. E se a fonte que ele pegou está com a informação errada, ele vai te dar a resposta errada. Então, tem um ponto interessante aí, que eu acho que não é só a questão do
pegar o que está no Google e transformar numa linguagem natural. Eu acho que tem um pouco de... tem que processar, né? Eu acho que é tipo uma camada em cima do que tem no Google, porque, na verdade, o Google tu vai ter um monte de gente botando um monte de informação. Então, tu vai ter um blog post, vai ter algumas coisas estão bem escritas, algumas coisas estão mal escritas. A informação está distribuída, né, na sociedade. Assim. Então, em geral, tem gente que conhece coisas, mas tu tem que ter acesso a essas pessoas. E daí, esse tipo de IA, assim, até onde a gente está testando, né, e entendendo o que ela gera, porque a gente também não teve tanta interação assim com esse tipo de IA, é que ela acaba fazendo uma camada em cima. Digamos que ela processa coisas e ela te dá aquela camada. Então, digamos que o baseline do que as pessoas têm acesso, ele normaliza, né? Então, tipo, como é que eu faço um site? Pô, vai te explicar de um jeito, né? Que tu vai conseguir entender. Como é que é a física quântica? Vai te explicar de um jeito. Então, meio que normaliza um pouco a questão da interface e a questão do conhecimento. Eu acho que vira uma camada, tipo, é um degrau acima do que a gente tinha até então. Que, pô, tem muita coisa que tu tem na internet, tem no Google, acho que todas as informações que tem ali, né, elas, por definição, elas têm que estar no Google também, tem no chat GPT, só que tu tem que conseguir interpretar aquilo que está no Google. E aqui é uma coisa que já vem meio normalizada, assim, né, então, de certa forma, me parece que é um nível acima, assim, do que a gente tem hoje. Bacana, eu acho que é por aí mesmo que o Rover está colocando. O nível acima ali é uma camada Rover que a gente já tinha na LEF, que agora é o ChatGPT. Muitas vezes parece para mim que é como se alguém estivesse te explicando. Eu vejo duas vantagens, assim. No Google, sei lá, meus pais vão buscar, eles acham informação, só que não tá conversando com eles têm que achar informação, buscar no post, blá, blá, blá. Não tá entregando informação ali como se fosse eu explicando. Aí já tem isso. Outra vantagem que eu vejo é que assim, dá para ser usado, quem sabe, nessas Alexas ou Google Assistente, que dá umas respostinhas meio bobinhas, às vezes, assim, e pode tornar aí ter respostas realmente úteis, né? Não baseado só em Ctrl-C, Ctrl-V. Então, realmente é como se fosse um especialista te explicando, sabe? Um rover te explicando de uma forma um pouquinho mais palatável ali, sabe? Beleza. Todo mundo aqui já conseguiu testar o ChatGPT já em algum momento? Sim! Tati já brincou também? Todo mundo brincou? Então um exemplo aqui que eu ia trazer, que nem tem graça aqui. Eu pedi para ele, por exemplo, fazer um formulário de login aqui, por exemplo, em HTML. Ele me retornou esse formulário, me explicou o que cada parte desse formulário faz. Aí eu pedi, e como é que eu posso dar um estilo um pouquinho mais bacana para isso? Ele me retornou um CSS ali que eu posso aplicar ali. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, talvez fique um pouco melhor de ver aí. E aí depois ele explicou aqui tudo que essa folha de estilo faz. Aí eu perguntei, e aí, como é que como é que isso vai aparecer, esse formulário ali? Como é que eu vou fazer para ele enviar e tal? Aí ele me mostrou aqui o formulário, mostrou o tamanho, e eu perguntei, já que lá na Lefa a gente usa bastante o Django, perguntei, e aí, eu posso fazer o back-end desse formulário usando o Django? E aí, claro, ele respondeu, yes, you can. Então, e aí ele me explicou como é que eu faço ali para startar minha aplicação, mostrou como é que seria esse código, mostrou como é que as partes que eu preciso, né, das URL também, e já me explicou algumas questões de algumas funcionalidades que tem lá no Django. Então, cara, eu achei isso fantástico. E do mesmo jeito, ali no meio, me conta ali uma piada, então. E ele larga uma piada também, não tem problema. Então ele me perguntou, e aí, por que o livro de matemática anda tão triste? Porque ele anda cheio de problemas. Né? Ele sabe fazer piada ruim aí também. Ele passou nesse teste já para trabalhar ali, né, na equipe da Leva. E aí, português, ele também vai. Eu perguntei, ele sabe falar em português, então, porque até então eu estava falando em inglês. Ele, não, beleza, podemos falar em inglês. Não tem problema em português. Então, ele entende já, hoje em dia, com muitas línguas. Claro que, a princípio, o inglês ele tem uma bagagem maior ali, ele consegue trabalhar
ter bastante, consegue ter mais resultado. Mas, a princípio, independente do idioma, ele consegue trabalhar. Fala, João. Uma dúvida. Tem como mostrar ali como que ele fez como é que foi estilizado? Eu fiquei com essa dúvida. Então, eu não cheguei a ver o resultado, não cheguei a botar numa... Oi? Não, é porque o Midjourney, ele gera a imagem direta ali, né? Só que aí no chat dele não é só texto, né? A princípio ele é só texto. Inclusive, eu pedi, me mostra aí uma imagem, alguma coisa assim. Você pode me mostrar imagens? Aí ele responde, olha, infelizmente eu só sei falar em texto, ele não fala imagens. Então eu pedi como é que ficaria o estilo do site ali, do formulário de login, ele me retornou o CSS para montar isso. Eu teria que pegar, e me explicou como é que eu pego esse código, onde é que eu copio, onde é que eu colo ele, para fazer o meu site ficar parecido. Beleza, mas alguém aí tem alguma questão do que a gente falou até agora? Tem um ponto agora que parece interessante. Teoricamente é uma IA com rede neural, imagino, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, sim, o que ela conhece tanto em inglês quanto em português? Ou não? A princípio, eu não cheguei a ir a fundo nisso. A princípio, sim. Só que, de alguma forma, ela é um pouco limitada na língua. É como se tivesse... Como se ela não fosse expert no idioma. Então, sim, ela pode perder algumas coisas ali no meio. Eu testei fazendo perguntas em português e em inglês. As respostas são parecidas. Dependendo do tipo de texto ali, ela vai ter um errinho, alguma coisa assim de concordância. Mas, no geral, é um texto bem escrito, assim. Precisa só, às vezes, dar um tapinha ali para ele ficar 100%. Uhum. E depois que eu descobri que funcionava em português, né, eu fiquei testando eu comecei só a testar em português, né? Uhum. E aí, às vezes, vem com algum errinho, mas dá para corrigir normal. Legal. Porque legal. Eu pergunto porque, imagina, né, alguns exemplos que eu usei aqui, faz um template de CodeMail, né, as coisas que a gente estava trabalhando aqui. E daí eu perguntei em inglês, ela me respondeu em inglês, né? Mas, o conhecimento de como é que é um CodeMail, né, a estrutura do CodeMail, ela depende da língua, né? Então, se eu pergunto em português, eu não fiz esse teste, né? Mas se eu pergunto em português, eu imagino que vem uma coisa muito parecida, né? Porque o conhecimento, eu imagino que seja um nível antes, né? Imagino que seja, a interface, a comunicação, a língua, mas... A linguagem seja só interface. Né? Porque, se eu pergunto, sei lá, outra coisa que tá perguntando, sei lá, quantas empresas de health tech tem em Boston, sei lá. Em inglês, né? Ela vai saber isso em qualquer língua do mundo, ela vai conseguir responder isso, né? Porque essa informação tá lá, né? A princípio, sim. Tinha só duas coisinhas agora que eu queria comentar aqui. Uma é sobre quantas health tech tinha em Boston, ali que tu perguntou. A princípio, o ChatGPT, essa versão que a gente tem disponível agora, ela está alimentada com dados de até um ano atrás. Ela não tem dados atualizados. Até onde eu sei é isso. Então, se a gente pedir alguma informação que é muito recente, ele não vai saber responder. E outro ponto que eu ia trazer aqui é sobre essa parte aqui, que tem gente querendo usar já para escrever blog post, escrever post do Instagram e tal. A princípio, as ferramentas como o Google e tal, elas têm como reconhecer se aquele texto foi escrito ou não por uma IA. E, a princípio, no Google, ali, pelo que dizem, está penalizando se eles detectam que foi escrito por uma IA, não está indexando como se fosse escrito por uma pessoa. Então, tem alguns detalhes ali que precisam ser observados quando for usar essa ferramenta. Tem uma IA detectando se tem uma outra IA fazendo o trabalho de um humano, é isso? Exatamente. Sabe aquela caixinha que você clicava, eu sou um robô? Ele está detectando por texto agora. Ele vai olhar para tua cara e dizer, você é um robô, cara. Mas se tu escrever um texto... Isso me lembra aquela cena do Loki, que a pessoa chega assim, você tem certeza absoluta de que você não é um
um robô e aí você tem que passar num detector, se você for um robô, você tipo, é destruído, assim. E aí ele para por um momento, assim, será que eu sou um robô e eu não sei? Então, basicamente assim. nesse nível já. Mas o interessante é que existem outras ferramentas já agora que fizeram para burlar isso. Mas, enfim, aí entra num loop infinito. Aí uma toca da raposa. Ser humano é foda. Bom, em relação a outra coisa que eu queria trazer, que é o ChatGPT, um ponto que talvez eu ache interessante a gente abordar essa tabelinha aqui, que me apareceu em algum momento, não tenho certeza de qual fonte foi isso daqui, mas é uma tabela que eu achei interessante. A princípio, Facebook e Instagram levaram ali em torno de 2 anos para ter 1 milhão de usuários. O Pinterest, em torno de 5 meses. O Angry Birds, 35 dias, ou seja, foi muito rápido para conseguir 1 milhão de usuários. Enquanto que o ChatGPT foi 5 dias a partir do lançamento. Olha o crescimento desse negócio, que negócio absurdo, né? E isso fez a OpenAI ali, ou essa ferramenta, não tenho certeza, subir o valuation dela de 0, que a princípio tinha antes disso, para 29 bilhões ali em tempo de aproximadamente 6 semanas. Olha o valor atribuído a essa ferramenta que teve em tão pouco tempo, sabe? É um crescimento assim, muito absurdo. E aí, em cima disso, que eu começo a me perguntar algumas coisas, do tipo, esse negócio é um delírio coletivo, assim, tá todo mundo, ai meu Deus, o que é isso? Ou realmente isso é uma ferramenta que tem potencial, pode desbancar a gente, pode mudar o jeito que a gente trabalha, vale a gente focar nisso? Aí eu queria saber o que vocês acham disso. Delírio coletivo. A plateia. Olha, eu vou dizer que tem que parar e observar para ver o que vai acontecer, porque aquele Copilot lá do GitHub também veio todo cheio de onda que ia fazer e não aconteceu lá grandes coisas. A inteligência artificial já não é a primeira vez que ela vai dominar o mundo, né? Então tem que tomar cuidado, porque tem que ter um modelo de negócio aí que funcione bem também para poder aguentar essa empresa. E também a própria Alexa e o Google Assistente, 5 anos atrás, eles também iam dominar o mundo, e tu não vai mais digitar nada, tu vai falar tudo com a pessoa, a casa vai ser mega smart, super inteligente. E a gente viu que não é bem assim, né? Tu pergunta o dia pra ela, tu pergunta o horário, agora tu pergunta umas coisas, só sai pra contar piada e, sabe, tem umas limitações que não avança. Essa ferramenta, pra mim, tem um potencial maior ali, que ela consegue interpretar, né? Aí só olhando na realidade o quanto é onda, né? Como qualquer outra onda já aconteceu, e o que ela realmente vai trazer de útil. Eu vejo o meu pai e minha mãe realmente conseguindo tirar informação aí, porque meu pai e minha mãe têm dificuldade em buscar as coisas no Google, e eu vejo eles facilitando o acesso à informação para eles, né? Então isso para mim é um diferencial. Agora o resto tem que parar para ver, né? Mas, Ramon, isso aí é um pouco da bolha que a gente se encontra, dependendo da situação, porque, tipo, a Alexa, não sei se vocês já viram um vídeo, uma brincadeira que teve em algum lugar, de alguém, acho que gritando, botando a cabeça para fora da janela e gritando assim, Alexa, toca Exalta Samba! E só sai tocando, cara, na rua, em outros lugares, entende? Era no prédio, né? O cara berrou da janela fora, começou todos os andares de tudo que era prédio, começou a tocar a mesma música. Exatamente, entende? Então, tipo, é devagarzinho, é porque tem aquela curva. Vídeo. Tem um vídeo. Depois eu vou olhar. Então. Nossa, bem, cara, bem quando eu acho que eu divertido. tenho ideia podre, sempre aparece um cara pra ganhar, tá ligado? Mas o ponto dele é esse, é que, tipo, tem, queira ou não, a coisa vai se incorporando na realidade do dia a dia, né? Então a Alexa, ela tem, e as outras também, o Google Home e tal, acaba que ela vai devagarzinho, né, entrando, assim, na vida das pessoas. Tem aquela curva tem o pessoal que é o adopter, que são os caras que estão fissurados e acham que, né, e ficam vendendo isso como, tipo, a parada que vai revolucionar o mundo, assim. Só que a verdade é que a maior parte das pessoas está no final dessa cauda, que são os atrasados, né? Os caras que vêm com, tipo, não, pô, isso aqui, quanto vai me trazer de melhoria para minha vida, né?
Eu acho que considerar o ChatGPT por si só, se é um delírio coletivo ou potencial, acho que acaba que não acho que é a visão correta. É tipo assim, ó, as IAs, as ferramentas de IA e de IA em geral, elas vieram para ficar, estão trazendo vantagens e isso vai avançar ou não? Me parece claramente que sim, porque a gente já está usando para resolver coisas do dia a dia que em alguns cenários é melhor do que o Google. Então, tipo, porra, e é experimental ainda, sabe? Então, parece interessante, sabe? Eu vou te Pelo falar. menos aqui, tipo, com o design eu tenho visto a galera usando bastante como se fosse um estagiário, assim. Tipo, eu preciso de uma mão aqui para escrever um texto. Ou então até mesmo quando tu tá lá com um projeto, tu não quer usar aquele lorem Y, tu, tipo, não quero escrever um negócio aqui, tu pede para ele gerar um texto sobre o assunto, ele vai lá e gera. Ou então, tu tá fazendo um projeto ali que tu vai botar no teu portfólio, e, você não sei o nome, não tem um brand. Tu bota ali no ChatGPT, ele vai lá e vai gerando essas coisinhas bobas, mas, é um tempo que tu vai não, tipo, gastando ali para gerar, sabe? Ele vai te dando essa mão. Eu acho que para essas ajudinhas, assim, né, eu acho que ele tem um grande potencial, né? Tipo, meio que ser um estagiário. Só para dizer também, a Maria gritou lá, né? Não, delírio coletivo. Só que eu quero ver, na minha época que eu me lembro de, claramente, logo no começo da internet, assim, um amigo meu dá um Ctrl-C, Ctrl-V na Wikipédia, em algum site, acho que nem tinha Wikipédia, e dá o trabalho para a professora, né? Pegou e deu o trabalho. Ela bateu o olho, ela não é burra, o moleque não sabia o que estava fazendo, ela sacou que aquilo era uma cópia descarada da internet. Agora, quando fala, tipo, pequenos trabalhos, né? Cara, não sei se hoje for pedir, né, um texto ou alguma coisa, se vai ter um humano que vai conseguir reconhecer que aquilo foi feito pelo uma IA, assim, sabe? E também tem uma coisa, né? Tem que ver se tem capacidade de copiar, de dar um Ctrl-C, Ctrl-V nesse conteúdo, buscar na internet de onde que vem a fonte real, né? Às vezes não tem nem, dado como é que ele monta ali, não tem nem como ver. E daí a professora vai acabar recebendo um projeto da IA e não do aluno. E aí entra um problema, né? Essas IAs ali, a gente está sofrendo, né? Tem gente que está usando isso e já estão rolando processos aí por questões de plágio e tal, porque ela aprendeu a falar como uma pessoa e vai responder como sendo uma pessoa, e daqui a pouco é plágio. Até que ponto isso é inspirado no assunto ou é uma cópia do que está fazendo, sabe? A gente passa a ter alguns problemas. O Fábio está querendo falar ali faz um tempão. Vai, Fábio. Eu usei aí os últimos dias o ChatGPT aqui até para ajudar a gente na Lefa, porque alguns textos ali da apresentação ou da proposta, assim, eu li assim, eu falava, cara, o texto tá legal, mas vou tentar uma coisa aqui. Eu dava um Ctrl+C no texto, colocava ali melhorar o texto, 2 pontos, dava Enter. Vem o mesmo conteúdo, a mesma coisa, só que melhor escrita, mais clara, assim. Falei, olha, acho que ficou melhor esse daqui. Daí eu colocava ali na apresentação. E tava lá no departamento de comercial, a história que chegou é que tu tinha feito os textos, cara. Não entendi. Como assim? Vai ter que dividir a hora com eu terceirizei o serviço aqui para o ChatGPT. Mas daí eu tava conversando também com um amigo meu esse final de semana, a gente tava falando sobre isso. Ele ficou aqui em casa, ele é tatuador, e o cara sempre desenhou muito, ele faz uns desenhos maravilhosos. Depois ele começou com desenho, começou a gostar da coisa de tatuagem, virou um tatuador, é um baita de um tatuador ali em Balneário Camboriú. Aí a gente tava falando do negócio das imagens geradas pela inteligência artificial. Ele falou, cara, porra, todo um conhecimento que eu tenho de anos, faculdade de belas artes, não sei o quê, e fazer um desenho. Hoje em dia eu dou um comando para o computador do que eu quiser, ele vai fazer um desenho muito melhor. Então, ele falou, cara, os artistas vão fazer o quê? Como é que essa adaptação aí para... Como é que vai ser o futuro dos artistas aí, né? Porque as imagens que saem feitas aí na inteligência artificial são maravilhosas. Não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa. Já eu vou trazer aqui para a apresentação daqui a pouco. Legal. O tatuador amigo meu tá com medo aí de... Um ponto para trazer aqui também é que
eu vejo muito assim como tipo uma ferramenta para a humanidade, né? Nós vamos ter que é a dualidade da humanidade, né? Essa parada tipo o plágio, é a propriedade intelectual versus a evolução rápida, né? Porque tipo, se for pensar assim, imagina a gente faz um exoesqueleto assim, né? Para carregar, qualquer um consegue carregar toneladas assim. Pô, a galera que é forte vai ficar putaça, né? Pô, os caras não precisam mais de mim. Sérgio, meu Deus, os caras conseguem carregar um monte de mesa e não precisam mais de mim, cara. Como assim, cara? Sabe? Então, tipo, de alguma forma dá para relacionar assim, né? Tipo, a gente né? Que nem o João ali, pô, tem uns designers que são muito bons lá, tá fazendo umas telas muito boas. Só que, pô, na hora de escrever os textos, os caras não têm a mínima noção, né? Põe na lore Y e já era, assim, é isso aí. E, pô, com esse tipo de ferramenta, ele consegue gerar um texto legal, sim, que passa, sabe? Então, tipo, a gente tá passando, né, tá evoluindo, digamos que o conjunto todo tá ganhando muito, né? A gente tá gerando resultados muito melhores. Tem seu preço, né? Tem coisa que, tipo, né, acaba que a competição entre as pessoas, entre os profissionais, piora, porque daí a gente, né, tem um conjunto uma gama de coisas que a gente meio que não precisa mais fazer, né? Então é sempre esses passos, assim, né? Bacana. O Rover trouxe um ponto bem interessante aí. É uma ferramenta que a gente vai ter que aprender a usar, né, cara? Lá na antiguidade, quando fizeram o tear, o pessoal que tricotava a mão ficou puto, porque né, agora tá uma máquina que faz muito mais rápido do que eu fazia aqui. Mas isso não quer dizer que a humanidade ficou sem pessoas. Ainda tem gente que faz o tricô na mão. Mudou o esquema, né? E aí tem que ter o cara técnico para operar a máquina. E eu acho que aqui é mais ou menos isso, né? A gente vai ter que se especializar em como fazer a pesquisa usando essas ferramentas, a princípio, assim. Isso. E aí, o outro ponto que eu ia trazer aqui era essa questão aí, como é que você vai trabalhar o dia a dia de quem tá nosso dia a dia ou de todo mundo em geral. Acho que a gente já meio que comentou sobre isso, né? Acho que vai ser como se fosse uma ferramenta. Mas a minha questão, e a questão que pelo jeito é a questão do dono da OpenAI, é como é que vamos monetizar esse negócio. Porque, a princípio, isso aqui consome uma grana muito grande para rodar, precisa de uma infra absurda. Imagina, eles em 5 dias foi para 1 milhão de usuários e o tempo todo a gente observa aqui que está caindo a inteligência artificial que não consegue responder a demanda, assim. Então, tem um custo envolvido para manter isso rodando. Como é que vamos monetizar isso? Alguém tem alguma ideia aí, cara? Porque Eu e o Fábio, a gente vai começar a vender pacote de horas de consultoria com a IA, e daí é isso que é assim que eles vão ganhar. eu não sei, mas assim, ó, se tu for ver, uma grande parte da internet funciona com publicidade. Essa é uma grande pegada. Tá todo mundo, sei lá, as grandes aí é tudo publicidade. Então, corre o risco de ir nesse caminho, porque é onde tem um dinheiro fácil, já que ele pode substituir o Google, né? Mas tem várias aplicações aí que podem acontecer, né, com contratos, coisas especiais, só que eu vejo publicidade muito forte, por isso que a Google fica com medo, né, ela vai roubar espaço de publicidade, assim como o Instagram e o Face já roubam, né? Só uma questão, a publicidade, para mim, na minha visão, tem uma dificuldade de a gente colocar dentro desse negócio, porque o objetivo dele é justamente responder a tua pergunta muito rápido e direto ao ponto. Consegue meter a publicidade ali quando tu vai jogando o cara de uma página para o outro, de um canto para o outro, deixa o cara perdido, aí tu vai passando por 1 milhão de publicidade. Quando o teu foco é direto na resposta, eu acho que fica um pouco mais difícil tu botar a publicidade. É só perguntar para o ChatGPT como fazer publicidade com você dele, vai responder e tu faz daquele jeito, viu? Imagina se fosse que nem o YouTube, tu pesquisa alguma coisa, aparece vem no Magalu, antes de tu conseguir pesquisar alguma coisa, cara. Eu acho que é verdade, ou tu vai fazer esse tipo de publicidade, pode acontecer, né? Ou o cara vai acabar tendo a opção de comprar o premium, né? Que não aparece a propaganda.
Aparece no texto lá, né? Essa resposta é um oferecimento de... Daí publicidade local, né? Tipo, você oferecimento Mas aqui do mercado atacadão, varejo. Eu vejo assim como sendo bem difícil botar publicidade ali, mas tudo bem. Mas olha só, uma coisa que daria para fazer é o seguinte, aí tu pergunta lá, sei lá, qual é o supermercado mais próximo, ou sei lá, pergunta, como é que funciona o modem? E daí ele vai responder, o modem é assim, assado, blá, blá, blá. E embaixo, né, ou do lado, ele pode ter propaganda tipo o que o Google faz, né, relacionadas àquela pergunta, sabe? Parece que é uma forma que poderia funcionar, tipo um híbrido entre o que o Google faz hoje e o que uma IA dessa poderia fazer, né? Mas pode ser mais profundo, né? Acho que o Sérgio a gente estava conversando sobre isso, né, do financiamento lá. Acho que a Microsoft botou uma grana, uma parada assim, né? O maior investimento que a Microsoft já fez a princípio foi para esse projeto do ChatGPT. Então. Mas tem uma coisa das Big Techs que elas têm tipo, o Facebook ficou bem encurralado porque ele não tem o controle do dispositivo, né? Tipo, o Google tem controle de muita coisa, o que mais que tem? A Apple, né? Obviamente tem controle, ele tem controle do usuário. O Facebook meio que depende dos outros para poder deixar acessar, assim. O Google também, né? Acaba que ele tem o monopólio da busca, assim. E me parece que um ponto interessante aí é que é como se fosse a mudança desse mercado de buscas, porque quem tiver o controle de uma coisa dessa, quem tiver o melhor desses, talvez substitua o Google. Talvez daqui uns 5, 10 anos o Google vire um negócio mais de nicho, quando eu quiser realmente saber qual é o site. Sabe? Eu quero achar o site de tal coisa. Eu vou no Google. Eu quero saber sobre, em geral, sobre um conteúdo, talvez eu vou no ChatGPT, ou o substituto dele, né? Bacana, eu acho que é uma possibilidade, mas o meu ponto ali, o que eu acho interessante, é que se essa monetização for feita da maneira inadequada, é capaz de inviabilizar uma ferramenta dessa, que a princípio é fantástica de funcionar, né? É isso que eu acho curioso. Fala, João. Eu acho que ali no ChatGPT ele não tem muito espaço, né, para tu colocar propaganda. Eu acho que eles fizeram de um formato ali que o negócio é limpo, né? Acho que se ele colocar um negócio de propaganda ali, os banners, vai ficar um negócio zoado. Vai direto ao assunto, né? Mas tu, como designer, naquele layout ali, se eu te desse 10 milhões, tu dava um jeito de botar, cara. Tu dava um jeito. Tu dava um jeito. Isso aí. Eu acho pedir lá para o Midjourney como botar um banner de publicidade dentro do ChatGPT. Gere o layout do ChatGPT, isso aqui com propaganda. Eu acho que uma forma ali que eles têm de monetizar, eles irem aos poucos guiando ali, né, dentro das respostas, né? Então, sei lá, uma coisa que mudou agora na internet é como que a pessoa monetiza o canal dela, o que ela tem, né, o perfil do Instagram. O cara agora ele tem lá os links de afiliado. Então, sei lá, o cara vai vender curso, o cara vai vender coisa na Amazon. Talvez uma forma ali no chat é eles pegarem e falarem, olha, a gente vai guiando ali o usuário conforme quem vai pagando mais. Então, sei lá, Google pagar lá pro cara, para ele, toda vez que alguém falar de smartphone, ele recomendar o Pixel. Pô, daí aí começa a ficar complicado, né? Isso que começa a dar problema depois. Começa a ter viés, né, dentro da coisa. E uma questão do Google é que ele conseguiu juntar, né, a questão da busca, que é informativo, com os anúncios. Ele deixa claro que é um anúncio e ele te dá opções, né? Então, se tu não quiser o anúncio, que está lá em cima, é um pouco mais fácil, consegue acompanhar os outros, né? É um pouco nervoso, assim. Tem uma outra opção também, que, tipo, imagina que ele pega o ChatGPT e joga dentro da Alexa. A Alexa já faz compra, né? Consegue dizer, compra para mim os negócios aí. Quanto mais as pessoas usam, mais fácil fica, né? Daqui a pouco tu está incentivando a comprar tudo pela Alexa, porque é muito mais fácil. Porque é só eu falar que, compra para tal coisa. Ela já comprou. Daí, por que eu vou abrir o Mercado Livre, sabe? Vou comprar tudo ali, cara. É um caminho. Posso continuar aqui? E aí, a gente já tem projetos dentro da Lefa? Acho que o Fábio já falou que já tem e-mail de marketing aí funcionando. O
O João já falou que tem imagem ali sendo gerada pelo Midjourney. Tem algum projeto que já está rodando, algum partezinha assim de código ou alguma coisa ali que foi feita com o GPT já? Acho que a gente precisa consultar nosso advogado antes de responder essa pergunta. Isso, não, brincadeira. Não, eu vou perguntar para o ChatGPT como é que eu arranjo um advogado para responder isso. Não, bacana. Não, é natural que a gente use alguma coisa. Eu acho que todo mundo está usando. Isso é uma ferramenta que facilita. Eu acho que tem que usar mesmo. A gente só não pode se dar ao luxo de fazer ao lixo de fazer plagiarismo ali, né? De pegar alguma coisa que não precisa. Mas a princípio, eu acho que não é problema da gente usar essa ferramenta se ela está disponível. Então, mas aí tem um detalhe, né? Como é que eu sei que não é plágio ali, uma parte do código, alguma coisa? Porque a percepção das pessoas é como se ela estivesse buscando aquela informação estar acessível falando com uma pessoa, mas não é, né? Então eu queria dizer que a gente usou somente para auxílio essa ferramenta nova, mas tudo que foi feito da Lefa foi feito pela equipe da Lefa, tá? Então a gente só usou como auxílio para apenas ideias criativas, apenas para inspiração, só para isso. É engraçado, porque essa discussão tipo, vai longe, né? Acho que vira um outro tal, que na verdade, porque a questão de o que é plágio, né? Exatamente, porque se a gente vai e põe lá no Stack Overflow um negócio, daí o ChatGPT pega aquela parada e joga pra gente, a princípio tá numa, né? Acho que a gente poderia ir com mais clareza aí para a questão de licença, né? Pega de alguma coisa que a licença ela não permite ser, só que a licença em si também, normalmente ela disponibiliza que eu use aquilo e algum uso específico, né? E daí, né, vira uma loucura, porque, né, vira um balaião, assim, né? Então, é complexo. Questão de direito autoral. Eu acho que a gente deixa para outro talk. Por favor. Bacana. E para finalizar essa parte aqui do GPT, a gente até agora está usando o GPT 3.0, né? A ferramenta ali, o ChatGPT que a gente está usando, é o GPT 3.0. E, a princípio, ainda esse ano, eles estão prometendo sair o GPT 4.0, que, a princípio, ali nas redes neurais tem 1000 vezes mais conexões. Hoje está na casa dos 100 bilhões, vai para a casa dos 100 trilhões de conexões. Isso quer dizer que elas... tem gente que está comparando, assim, que seria, por enquanto, era alguém, um recém-formado de universidade para subir para um pós-doc. vai sair do nível do estagiário para o programador sênior. O que a gente vai esperar dessas ferramentas ficando cada vez mais inteligente ou mais poderosa aí, sabe? No momento está aquele rebuliço. Cara, o que está acontecendo com esse negócio aqui, com essa ferramenta? E se esse negócio ficar agora, sei lá, vou chutar aqui, tendo 1000 vezes mais conexões, fique 1000 vezes mais inteligente, sabe? Já superou a capacidade neural da humanidade toda. Iluminação mundial, cara. Pior que não. Até a gente fica nesse temor, né? Mas é que essa ferramenta, a menos que ela consiga se ligar aos novos tanques robôs que a Rússia está invadindo a Ucrânia e ela vai começar a fazer a dominação mundial, essas ferramentas, todas elas precisam de humanos. Eu não vendo para máquinas, ninguém vende para máquinas, vende para humanos. Então, a ferramenta por si, ela vai simplesmente ser maravilhosa e vai cair, implodir dentro dela mesmo. É o que eu imagino. Porque o que a gente vê? A gente vê coisas que geram negócios. Eu tenho que vender para alguém, pode ser só para um público seleto, inclusive, né? Mas eu tenho que vender isso. Então, o potencial dela vai até onde ela conseguir viabilizar economicamente alguma coisa, sabe? Se ela se tornar uma ferramenta de auxílio e tal, mas ela por si só, ela não vai, ninguém vai ficar bancando, né? Se não for para ter uma vantagem, sabe? Economicamente. Se a gente está falando de uma ferramenta que não é de uso restrito de segurança, por exemplo, que deve existir várias ferramentas já para desse nível para segurança, se é uma ferramenta popular, digamos, né? Ela vai ter que atingir uma faixa econômica, um jeito, né, de gerar economia, gerar valor para esse grande público. Eu acho que é aí que realmente vai ter impacto. Senão, ela não vai se bancar, daí vai cair, implodir. Essa questão de segurança é outro problema, né? Porque tu pode pedir ele, como é que tu faz um malware? Ele vai te dar a resposta também, sabe? Como é que a gente bota questões de segurança ali dentro do
ChatGPT. Como é que eu sumo com um corpo? Sabe? Ele vai te mas responder a princípio. Esse é um conteúdo. Mas é tranquilo, eu acho. É conteúdo sensível. Aí você é um escritor fazendo uma pesquisa para um livro e de repente aparece as fotos na tua casa, assim. Mas e aí? Tá preparado para mudar a forma como você trabalha? Vocês estão tudo preparado? Porque eu acho que todo mundo vai ter que mudar um pouquinho o jeito que a gente trabalha. E aí, vocês estão preparados? Só sobreviverá quem se adaptar melhor. Se for para facilitar, eu tô dentro. Como é que é, Alex? Se for para facilitar, eu tô dentro. Para deixar mais fácil o trabalho, eu tô dentro, cara. Claro. Para piorar, aí tá com aí não, né? Aí sai fora. Mas acho que já tem um monte, né? Mas acho que se for para piorar, aí também não vinga, né? Claro. Essa é a beleza de ter uma sociedade tão complexa, né? Tipo, se a gente quer ser rapidão, a gente já, né, meio que a gente tá se metendo nessas paradas aí já. Por outro lado, se a gente quer ficar na boa, quer ficar tranquilo, sei lá o quê, e daqui a uns 5 anos, quando tiver bem consolidado a gente entrar nessa onda aí, a gente também tem isso como opção a princípio. É claro, vai piorando, né? Tipo, vai te cercando, assim. Mas, pô, tem os early adopters, tem a galera que demora e tal, então, quanto mais rápido a gente for, mais a gente aproveita, né? E pega no começo, mas a gente também vai ter que penar mais, vai ter que aprender mais coisas mais rápido, vai ter que descobrir como é que lida com as coisas. Tá? Então, e corre mais risco, né? Corre mais risco. Tipo, tem gente que não pega os notebook mais novos, não pega as últimas gerações dos processadores, porque, cara, isso aí vai dar problema, vou esperar a próxima versão, sabe? Acho que a gente tem um perfil mais, né, inovador, assim, né? Então a gente vai acabar testando e a gente tem que aprender a incorporar rápido, né? Aprender a incorporar rápido. Daí a gente consegue, né, aproveitar e ajudar a evoluir, né? Beleza. Menos de 1 minuto, acho que a gente acaba por aqui. O Google Meet nos obriga a encerrar. Ficar com gostinho de, finalizando, ficar com gostinho de quero mais para a próxima aí, né, Sérgio? Beleza, gente? Boa semana aí. Sérgio, valeu aí demais, hein? Valeu, galera. Valeu, pessoal. Compartilha, comenta, tá bom? Boa. Valeu, pessoal. Vire nosso cliente. Isso, vamos lá, entra no nosso site.